conta pra gente um pouco como é que era o contexto do período. Você falou um pouquinho sobre essa relação entre os textos mais literários que te apresentaram o massacre e depois todo o exercício que você fez para enfrentar as fontes históricas, né? E realmente encontrar o massacre e todo o processo de como isso ficou mais ou menos escondido nos textos oficiais, né? E aí você estava falando sobre isso dos textos e os contextos, achei muito legal. Se você pudesse contar um pouco mais para a gente sobre o episódio e o contexto ali do Maranhão, do final do século XIX, de como é que um pouco ficava as esferas da vida social, a econômica, a religiosa, a afetiva, né? Como é que esse texto, né, conversa com esse contexto? Ótimo. Bom, primeiro a gente está falando de um período que hoje na historiografia e na sociologia a gente costuma nominar de período pós-abolição. Quer dizer, todo o meu esforço de interpretação nesse livro é um esforço muito conectado com os historiadores e sociólogos que têm lidado com o período pós-abolição, que não é só do ponto de vista, né, conceitual, um depois da abolição, né? A ideia de pós é uma ideia muito interessante, porque ela não é só um depois dos acontecimentos, mas é onde todo o conjunto de problemas do período anterior se tensiona, né? Então ali aquele interregno entre o 13 de maio e o 15 de novembro, que é o livro marca muito esse período, ele é um período, primeiro, muito tenso. Por quê? Porque você tem aí a fragilidade da cidadania conquistada com o 13 de maio. Você tem aí a formação de uma cidadania negra de segunda classe, ou seja, o sentimento de que aquela liberdade ela era uma liberdade, para usar a expressão de um historiador chamado Sidney Chalupé, era uma liberdade precária. Primeiro porque as condições de trabalho, as condições de vida, elas não se alteraram substancialmente, né? Ou seja, as formas de trabalho elas não se alteraram substantivamente. Segundo, porque há o medo e o sentimento, que é isso que explode, inclusive, no protesto, quer dizer, o medo da possibilidade de reescravização, né? Quer dizer, um pouco do que gera toda a aflição em torno da proclamação da República engata esse medo da reescravização. Ou seja, você tem aí as tentativas senhoriais de manter essa população dependente e manter essa população tutelada. Isso organiza muito os modos de vida dessa gente negra aí no pós-abolição. E você tem uma outra coisa que marca muito também o argumento do livro, que é o seguinte: quando ocorreu a abolição, e no caso do Maranhão isso é muito forte, mas isso é válido para todo o país, a maioria da população negra ela já tinha conquistado a liberdade. Então essa população ela tem uma relação muito diferente com relação aos direitos, porque na verdade é uma parcela só que efetivamente está conquistando a liberdade ali no 13 de maio. O que significa que as identidades sociais e a relação dessas pessoas com os direitos é muito diferenciada. Então, uma coisa é você ser um homem negro, uma mulher negra, que nasceu livre no período da escravidão. Isso é uma identidade social. Outra coisa é você ter sido liberto na pia, liberto pela lei do ventre livre. Menino ingênuo, como se chamava, né? Essa é outra identidade social. Outra coisa ainda é você ser um alforriado, uma pessoa que comprou sua carta de liberdade. Então, do ponto de vista do que é a relação das pessoas negras com o direito, esse grupo que depois é unificado como os ex-escravos, não é assim que o nosso senso comum raciocina, a gente fala assim, quem são os negros? Os negros são descendentes dos escravos, mas escravos como? Se essa população já tinha conquistado o direito de liberdade antes da abolição. Então essa população sofre aí no período pós-abolição a rasura do que ela já tinha conquistado, a rasura do que ela tinha conquistado anteriormente. Daí porque, voltando para as ficções, quando a gente analisa narrativas e romances construídas
por pessoas que viveram esse período, uma das coisas mais surpreendentes é que o período pós-abolição é imaginado como um período de declínio, muitas vezes. Como um período em que essa gente negra que tinha conquistado alguma coisa antes da abolição, perdeu depois. Existe essa sensação. Estou querendo dizer que o 13 de maio é ruim, estou falando muito ao contrário. Estou falando nada disso. Eu estou falando que como é isso que você está perguntando, como que do ponto de vista social, a reestruturação da hierarquia brasileira ali no pós-abolição, ela é complexa porque ela vai tentar de uma certa maneira empurrar todas aquelas pessoas, porque a historiadora Vladimira Albuquerque falou muito bem, para a vala comum da raça. Todo mundo, vocês são todos iguais. Quem são vocês? Vocês são todos descendentes de escravos. Ou seja, o estigma do cativeiro, ele passa a funcionar aí, articulando o corpo como uma das marcas da identidade racial. Isso que no livro a gente tratou pelo conceito de racialização. Então você tem também esse processo de racialização, aonde, por exemplo, trabalhos considerados próprios para escravos passam a ser imaginados como trabalhos de negros. Ou seja, como que as cores e as transformações dos significados das cores passam, digamos assim, a atualizar a hierarquia social. Então, acho que esse, não sei se respondi adequadamente o que você perguntou, mas esse sobretudo do ponto de vista social, o grande dilema. Do ponto de vista político, o movimento abolicionista, e tem pesquisas muito interessantes sobre isso hoje, tem um trabalho muito importante da Angela Longo, o movimento abolicionista ele foi um movimento muito importante no sentido de pôr as pessoas na rua, né? De politizar as pessoas. E aí politizar não só, a gente não está falando só dos quadros intelectuais do Império, não é só Joaquim Nabuco, não é só esses grandes nomes, mas também de pôr o povo na rua mesmo, a realização de meetings, de conferências, concertos. Então, ali, no pós-13 de maio, a gente também tem um quadro de um Brasil que estava mobilizado na campanha pela abolição e que está na rua, que está mobilizado. Quer dizer, por isso que eu retomo. Não é à toa que as pessoas foram realizar o protesto no mesmo lugar onde elas tinham comemorado o 13 de maio. Ou seja, o povo está na rua. O povo está na rua. E tem diversos projetos políticos em cursos. Então, um movimento bastante importante que dialoga muito com o que aconteceu em São Luís é a organização da Guarda Negra, por exemplo, no Rio de Janeiro, e que também tem desdobramentos em Salvador e em diversas partes do país. Há uma tese muito interessante que foi defendida recentemente. Infelizmente, eu só tive contato com esse trabalho quando já estava no final do livro, mas uma tese chamada Sob a Guarda Negra, que é uma tese que vai analisar como que em diversas cidades do país você teve movimentos populares, né? E é muito interessante que seja um movimento que se diga Guarda Negra, em que a ideia de negro já é uma ideia relevante do ponto de vista da organização política, e defendendo aí um terceiro reinado, né? Ou seja, já identificando nos republicanos um grupo antagonista, né? Então, do ponto de vista político, também é muito interessante ver esse protesto de negros na cidade de São Luís em relação às outras movimentações políticas que estavam ocorrendo no país. Agora, o que eu acho que singulariza quando a gente coloca nesse quadro político de uma maioria das outras movimentações é porque a historiografia brasileira ela sempre tem feito um esforço muito grande nos últimos anos de capturar as reações da gente negra com relação à República. Então, esse achado de que havia uma desconfiança dos negros com relação à República é algo que já ocorre na historiografia brasileira há bastante tempo. Só que é muito difícil a gente capturar isso no momento em que a República é proclamada. Então, como que isso é pego nos outros estudos? Primeiro, nas movimentações da Guarda Negra. Então, um pouco antes da proclamação da República, e depois em manifestações de outra ordem, na revolta da vacina, em vários episódios que vão ocorrendo na Primeira República, onde você tem, digamos assim,
essa incompatibilidade, essa sensação de que a República não está incluindo, que a República está ameaçando direitos. O interessante do massacre do 17 de novembro é que a gente consegue pegar isso na hora que a República está sendo proclamada. Eu acho que isso é uma coisa que diferencia esse episódio. Porque uma coisa é você pegar ele antes, e outra coisa é você ver isso muito depois, quando a Primeira República já tá andando. Então, a oportunidade analítica que o massacre de 17 de novembro nos dá é fantástico, porque a gente está vendo isso ali na hora que a proclamação da República tá ocorrendo. Né? Então, do ponto de vista social, do ponto de vista mais político, acho que o quadro que se desenha é um pouco esse, né? Haveria também, tem também um outro elemento bastante importante, que é toda a articulação dos senhores em torno da indenização. Esse é um tema que ainda carece de mais discurso, né? A história que nos é contada é que Rui Barbosa queimou os documentos e a indenização não foi realizada. Mas há uma grande gritaria mesmo nos jornais, na imprensa. No Maranhão isso foi muito forte, na Bahia isso também foi muito forte, pela indenização dos senhores, ou seja, de que essa consideração de que, de uma certa maneira, a abolição foi, aspas, aí, ilegal, de que a abolição é ilegal, porque ela violou o direito de propriedade. Ou seja, é muito contemporâneo, inclusive, esse modo de raciocinar. Mas a gente lê isso nos jornais, esse precipitado 13 de maio. É muito interessante que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e quando a gente lê nos jornais, está lá a gritaria: esse 13 de maio foi muito precipitado. Esse 13 de maio aconteceu de repente. Esse 13 de maio aconteceu e ninguém estava esperando isso. Ou seja, então, o discurso da indenização, e foi um discurso também acolhido por uma parcela do movimento republicano. Daí que José do Patrocínio, que foi um grande leitão negro, abolicionista, no Rio de Janeiro, tem acunhado o apelido. Existem os republicanos do 14 de maio. Ou seja, os republicanos que viraram republicanos, que estão irritados com a abolição. Né? E o movimento de indenização representa isso de uma maneira... A articulação entre o movimento pela indenização e parcelas do movimento republicano revelam isso de modo muito claro. E isso também gerou essa sensação de que aqueles direitos conquistados, eles ainda estavam, de uma certa maneira, em disputa. E como diria Flávio Gomes, que também é um historiador que trabalha com esse período, quer dizer, o discurso pela indenização cheirava a reescravização. Ou seja, o discurso pela indenização era um discurso que cheirava a possibilidade de reescravização. Então, a sensação de insegurança, quer dizer, isso é muito marcante, né? Como que em períodos diferentes da história brasileira a gente é deparado com essa sensação de insegurança, sensação de desamparo,